Bom, para concluir essa sessão de vídeos, vamos fazer a demonstração do item B. Nele a gente vai provar que a interseção dessas duas semirretas vai dar o segmento AB. Isso é bastante intuitivo, né? Aqui a gente tem a semirreta SAB, aqui a gente tem a semirreta SBA. A interseção delas vai dar exatamente o segmento AB. Isso que a gente precisa provar no item B, certo? Então vamos fazer aqui a demonstração do item B. Para poder ir acompanhando a demonstração, vamos escrever aqui o que a gente está provando, né? Ó, a nossa tese. A gente vai provar que SAB, interseção com SBA, é o próprio segmento AB, certo? Deixa guardadinho aqui, é isso aqui que a gente precisa provar. A ideia da demonstração é feita como no item A, ou seja, é uma igualdade de conjuntos, então a gente vai provar que valem as duas inclusões. Esse está contido nesse e esse está contido nesse. Como ocorreu no item A, uma dessas inclusões é trivial. Aí eu pergunto, qual delas é trivial? Qual delas sai imediatamente? Qual inclusão a gente consegue provar imediatamente? Daqui para cá ou daqui para cá? Aqui nesse caso vai ser daqui para cá, ou seja, de maneira imediata o segmento AB está contido nas duas semirretas, tanto em SAB como SBA. Óbvio, né? Por quê? Se um ponto pertence a AB, ele vai ter nessa semirreta. E se um ponto pertence a B, ele está na outra também. Logo, está na interseção, certo? Então, essa inclusão é imediata. Então, vamos escrever assim. Ó. A inclusão AB, segmento AB, contido na interseção SAB, inter SBA, é imediata. Essa aqui é imediata. Por quê? Porque AB, o segmento AB está contido em ambas, né, as semirretas. Pois o segmento AB está contido na semirreta SAB e o segmento AB está contido na semirreta SBA. Beleza? Vale as duas coisas. Se um conjunto está contido nesse, e esse mesmo conjunto está contido no outro, está contido na interseção, né? Se um ponto pertence a AB, ele vai estar aqui e aqui também, logo está na interseção. Então, com isso, a gente já consegue garantir imediatamente que vale essa inclusão daqui para cá. Para concluir a demonstração, a gente tem que provar que a interseção está contida em AB. E aí a gente vai fazer isso como? Pegando um ponto da interseção e mostrando que ele pertence a AB. Então, bora lá. Então, vamos começar assim. Seja P pertencente à interseção SAB, inter SBA, certo? Considere esse ponto pertencente à interseção, essa é a nossa hipótese. O que a gente precisa provar é que ele pertence ao segmento AB. Como ocorreu no item A, a gente vai considerar o caso trivial, em que esse ponto coincide com A ou B, certo? Se o ponto P coincide com A ou B, a gente já vai garantir de imediato que ele pertence ao segmento. E isso ocorre, né? Porque se o P é igual a A ou igual a B, naturalmente ele está no segmento. Ele sendo A ou sendo B, ele está no segmento AB em ambos os casos. Então, olha só, como caso trivial, se P é igual a A ou P é igual a B, que é o caso trivial, então de imediato ele está no segmento. Então, naturalmente, P pertence ao segmento AB. Então, no caso trivial, já ocorre a inclusão, né? Se P está na interseção, então está no segmento. Agora, a gente precisa provar a inclusão no caso não trivial, onde o P é diferente de A e, além disso, diferente de B. Certo? Bom, então vamos considerar esse caso. Considere, então, o caso em que P é diferente de A e, além disso, P é diferente de B. E aí, o que a gente precisa provar? Que, em ambos os casos, P pertence ao segmento AB. Certo? Assim, como a gente vai provar que ele pertence ao segmento AB agora, em ambos os casos? Olha só. Assim, agora a gente tem duas possibilidades. Vamos lá. Quais são? Como P pertence à interseção,
por definição de interseção, P pertence a essa semirreta e também a essa semirreta, certo? A gente tem as duas possibilidades. Então, P pertence aqui e P também pertence aqui. Considerando a hipótese adicional que P é distinto de ambos os pontos A e B, certo? Então, primeiro vamos considerar ver o que ocorre quando P pertence a AB. Essa é a B. Então, olha só. Ocorre as duas, né? Isso é importante. Ocorre isso e ocorre isso. Ele pertence a ambas as semirretas. Pelo fato de P pertencer à semirreta SAB, o que a gente pode concluir? Olha só. Então, a gente tem por hipótese aqui que P pertence à semirreta SAB. Porém, P é distinto de A e B. Ele pertence a esse conjunto e é distinto de A e B. Logo, ele vai estar aqui dentro ou ele vai estar aqui. Ou seja, P pertence ao segmento AB. A gente está abrindo todas as possibilidades aqui, certo? Ou ele pertence aqui. Ou seja, B está entre A e P. Ou B está entre A e P, certo? Como ocorre isso, então vai ocorrer isso ou isso, certo? Porém, como pertence à interseção, P também pertence à semirreta SBA. Além disso, vale esse item 2 também. P pertence à semirreta SBA, certo? E aí o que a gente pode concluir de P pertencer à semirreta SBA? P estaria aqui. Ou P está aqui no segmento AB, ou A está entre P e B. Então, ou P pertence ao segmento AB, ou A está entre P e B. A está entre P e B. Concordam? Certo? Bom, agora o que a gente precisa? Com essas informações que a gente tem aqui até então, a gente está querendo provar, olha só, a gente saiu supondo que o P pertence à interseção, o que a gente precisa provar é que P pertence ao segmento AB, certo? Bom, vamos desenvolver esse raciocínio. Daqui de 1 e 2, a gente já consegue concluir que P pertence ao segmento AB. Por quê? P pertence à interseção, certo? Então, P pertence a AB, SAB e SBA. Ou seja, vale o item 1 e vale o item 2. P pertence a SAB e P pertence a SBA. Porém, como consequência dessas duas hipóteses, a gente tem que vale isso e vale isso. Agora, a gente vai usar as possibilidades aqui em lógica, certo? Como vale essa afirmação e essa afirmação, a gente tem que chegar a uma conclusão das possibilidades que podem ocorrer aqui. Por quê? Vale isso e vale isso. Então, vamos considerar aqui. Só que tem um ou aqui, né? Então, do ponto de vista da lógica, aqui, o que a gente tem? Olha só. Vale isso e vale isso. Então, a priori, valeria o quê? Ou vale isso e isso, ou vale isso e isso, ou vale isso e isso, ou vale isso e isso. Só que a gente vai ver que só pode ocorrer uma delas aqui. Por quê? Valer isso e isso não é possível, porque não é possível P estar em AB e, além disso, A estar entre P e B. O P estaria aqui. Isso não é possível. O P está aqui e está aqui ao mesmo tempo, certo? Isso e isso também não ocorre, pelo mesmo argumento, né? Não é possível que o P esteja aqui e esteja aqui ao mesmo tempo. E, além disso, não pode ocorrer essa e essa simultaneamente. Por quê? B não pode estar entre A e P e A entre P e B simultaneamente. Por quê? Nesse caso, P estaria aqui e, ao mesmo tempo, P estaria aqui. Só sobra que P pertence que vale isso e isso. Ou seja, de todas as possibilidades, a única que pode ocorrer aqui é essa. Vale isso e vale isso? Sim. Por quê? Porque não pode ocorrer nenhuma das outras três. Logo, P pertence a AB, certo? Então, a gente elimina as possibilidades que não ocorrem, só sobrando que P pertence a AB. Então, olha só, vamos escrever assim, ó. Como valem as duas afirmações, né? 1 e 2, ambas são válidas por essa hipótese aqui, certo? Como vale 1 e 2, segue que, pela argumentação que eu fiz, né? Segue que a gente acabou de fazer aqui, essa argumentação, que P pertence a B, certo? Ou seja, o que a gente acabou de provar? A gente saiu supondo que P pertence à interseção e mostrou que P pertence a B. Ou seja, esse conjunto está contido nesse. SAB, inter SBA, está contido em AB. Beleza? Bom, com isso, o que a gente provou?
que esse está contido nesse e esse, por sua vez, está contido nesse. Logo, portanto, a gente conclui que esses conjuntos são iguais, coincidem. Portanto, SAB, certo? Interseção com SBA vai dar o próprio segmento AB. Com isso, a gente conclui essa demonstração, né? E a gente fecha, né, essa primeira sessão de vídeos, que corresponde à sessão 1.1. Beleza? É isso aí. Até os próximos vídeos.